A paz do Senhor. E hoje somos convocados a uma análise forense de uma das tragédias mais profundas da Bíblia: a ascensão e queda de Saul, o primeiro ungido de Israel. Para compreender a catástrofe que foi o seu reinado, precisamos abandonar a visão romântica de um rei sentado em um trono dourado. Saul não herdou um império, ele herdou uma crise. Era um tabuleiro de xadrez brutal. Israel era uma confederação tribal frouxa, economicamente atrasada e confinada às montanhas centrais. Do outro lado, na planície costeira fértil, estavam os filisteus. Eles não eram apenas inimigos, eram tecnologicamente superiores. Como um dos povos do mar, de origem egeia, eles detinham o monopólio da tecnologia do ferro. Israel combatia com bronze e pedra, os filisteus combatiam com ferro. A monarquia de Saul nasceu, portanto, como uma resposta de emergência militar e geopolítica. O povo clamou por um rei para que fossem como as outras nações, mas, crucialmente, para que tivessem um comandante unificado capaz de enfrentar a máquina de guerra filisteia. A tragédia de Saul não foi a falta de habilidade militar. Ele era um guerreiro capaz, mas a falta de competência teológica e de caráter sob pressão. Seu reinado foi corroído por 3 erros fatais, 3 momentos decisivos, onde a pragmática humana tentou atropelar a ordem divina. Esses erros não foram meros tropeços, foram falhas estruturais que revelaram a incapacidade de Saul de submeter o seu poder ao poder de Deus. O primeiro erro fatal, a usurpação em Gilgal, 1 Samuel 13. O cenário é o Vale do Jordão, na antiga e sagrada localidade de Gilgal. Este não era um lugar qualquer, era o lugar de Israel, o local onde Josué acampou pela primeira vez ao entrar na Terra Prometida. Era um lugar de memória e aliança. O contexto militar era de pânico absoluto. Os filisteus haviam mobilizado uma força esmagadora, 30.000 carros, um número que pode indicar unidades militares, 6.000 cavaleiros e uma infantaria como a areia da praia. Eles ocuparam Micmas, uma posição estratégica nas montanhas que controlava as rotas de comércio e comunicação. Saul estava em Gilgal, no vale, uma posição taticamente inferior. Seu exército, vendo a disparidade tecnológica e numérica, começou a desertar. Eles se escondiam em cavernas, buracos e cisternas. O medo era palpável. A lei da Guerra Santa exigia que, antes da batalha, o profeta Samuel oferecesse o sacrifício para consagrar o exército e buscar o favor de IHWH. Samuel marcou um prazo: 7 dias. Saul esperou. Mas à medida que o 7º dia avançava e Samuel não aparecia, a pressão psicológica sobre Saul tornou-se insuportável. Seus homens estavam indo embora. O inimigo estava se aproximando. A lógica teológica dizia: espere no Senhor. Saul quebrou. Ele ordenou que trouxessem o holocausto e ele mesmo, o rei, ofereceu o sacrifício. Isso foi muito mais do que um erro cerimonial. Foi uma violação constitucional da teocracia de Israel. Deus havia estabelecido uma separação de poderes: o rei, poder civil, militar, e o profeta, sacerdote, poder espiritual. Ao assumir o papel sacerdotal, Saul tentou manipular Deus, transformando o sacrifício em um ritual mágico para garantir a vitória, em vez de um ato de submissão e obediência. Samuel chega logo após o ato. Sua sentença é devastadora: procedeste neciamente, agora o teu reino não subsistirá. Saul perdeu sua dinastia, não por perder uma batalha, mas por tentar ganhar uma batalha sem a bênção da obediência. Ele provou que, sob pressão, confiava mais em sua ação do que na palavra de Deus. O segundo erro fatal: a obediência parcial e a ganância. 1 Samuel 15. Anos se passaram, mas o padrão de caráter de Saul permaneceu inalterado. O segundo teste veio na forma de uma ordem divina explícita contra os amalequitas. Os amalequitas eram nômades do deserto, operando no Negueb e no Sinai. Eles foram a primeira nação a atacar Israel covardemente após o êxodo, visando os fracos e doentes na retaguarda.
Eles representavam a oposição existencial ao povo de Deus. A ordem de Samuel foi de Érem, anátema ou consagração total à destruição. Isso significava que nada deveria ser poupado: homens, mulheres, crianças e, crucialmente, o gado. O Érem não era saque, era um ato de justiça divina e higiene espiritual, removendo o mal pela raiz e impedindo que Israel lucrasse com a idolatria. Saul reuniu um exército impressionante e marchou para o sul, derrotando os amalequitas desde Havilá até Sur, na fronteira do Egito. A vitória militar foi completa. Mas a execução da ordem divina foi um desastre ético. Saul e o povo pouparam Agag, o rei amalequita, e o melhor das ovelhas, das vacas, dos animais gordos, dos cordeiros. Eles destruíram apenas o que era vil e desprezível. A motivação aqui foi dupla: orgulho e ganância. Poupar o rei inimigo era um troféu de guerra na antiguidade. Desfilá-lo humilhado aumentava a glória do vencedor. Poupar o gado gordo era puro pragmatismo econômico. O gado era a moeda da época. Destruí-lo parecia um desperdício insano para a mente materialista. Quando Samuel confronta Saul, a desculpa do rei é a piedade hipócrita. O povo poupou o melhor, para sacrificar ao Senhor teu Deus. Saul tentou subornar Deus com a desobediência. A resposta de Samuel é um dos picos teológicos do Antigo Testamento. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Samuel rasga o manto da hipocrisia de Saul. A rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria. Deus não precisa de bois gordos. Ele exige corações submissos. Neste momento, Saul não perde apenas a dinastia, futuro. Ele é rejeitado como rei no presente. O Espírito do Senhor se retira dele, deixando um vácuo que seria preenchido por paranoia e tormento espiritual. O terceiro erro fatal: o abismo de Endor. 1 Samuel 28. Chegamos agora ao ato final, o nadir da alma de Saul. O cenário é novamente de guerra contra os eternos inimigos, os filisteus. Eles penetraram profundamente no território de Israel, marchando para o norte até o vale de Jezreel e acampando em Sunem. Esta manobra cortava Israel ao meio e ameaçava o controle das rotas comerciais vitais. Saul reuniu suas forças no Monte Gilboa, uma posição defensiva alta, mas isolada. A situação de Saul era desesperadora. Samuel, sua bússola moral e espiritual, mesmo que antagonista, estava morto. Davi, seu melhor general, estava exilado, fugindo da inveja do próprio Saul. E o silêncio de Deus era ensurdecedor. O texto diz que Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O céu estava de bronze. O medo paralisou o coração do rei. Em vez de se arrepender e buscar a face de Deus em humildade, Saul comete seu erro final e mais sombrio. Ele busca a informação a qualquer custo, recorrendo ao ocultismo que ele mesmo havia banido da terra. Ele pede aos seus servos que encontrem uma mulher que tenha o espírito de necromancia. Eles a encontram em Endor. Geograficamente, Endor estava localizada ao norte do acampamento filisteu em Sunem. Isso significa que, para chegar lá, Saul teve que arriscar sua vida contornando as linhas inimigas à noite. O desespero o tornou imprudente. Ele se disfarça, tira as vestes reais e vai como um homem comum à tenda da médium. A ironia é trágica. O rei ungido de Deus, rastejando na escuridão para consultar uma bruxa proibida. O que acontece na seção espírita de Endor é objeto de muito debate teológico. Mas o texto bíblico apresenta a aparição de Samuel como genuína e aterrorizante para a própria médium, sugerindo uma intervenção divina excepcional para pronunciar o juízo final. Samuel não traz consolo, e então ele entrega a sentença de morte. O Senhor entregou o reino na mão de Davi, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Saul colapsa. Ele não comeu, está exausto e agora sabe que vai morrer.
Ele sai de Endor como um homem morto caminhando. Ele perdeu a conexão com o sagrado e abraçou as trevas, e as trevas lhe deram apenas a certeza do fim. O desfecho em Gilboa, 1 Samuel 31. A profecia de Endor se cumpre com precisão brutal na manhã seguinte. A batalha no Monte Gilboa é um massacre. A superioridade dos arqueiros e carros filisteus na planície e nas encostas dizimou as fileiras de Israel. Os filhos de Saul, incluindo o nobre Jonatas, morrem. Saul, ferido gravemente pelos flecheiros, escolhe o suicídio para não ser capturado e torturado pelos incircuncisos. Ele se lança sobre a sua própria espada. O fim de Saul é ignominioso. Os filisteus encontram seu corpo, cortam sua cabeça e penduram seu cadáver, e os de seus filhos nas muralhas de Bet-Sean, uma cidade cananeia filisteia, estratégica no cruzamento dos vales de Jezreel e Jordão. Foi uma humilhação pública, uma declaração de que o Deus de Israel havia falhado. No entanto, mesmo na morte, houve um vislumbre de honra. Os homens de Jabes de Gileade, lembrando-se de como Saul os havia salvado no início de seu reinado, sua primeira e mais pura vitória, marcharam a noite toda, retiraram os corpos da muralha e lhes deram um enterro digno. A lição de Saul. A vida de Saul é um espelho de advertência para todos os líderes, mas foi corrompido pela insegurança e pelo poder. Em Gilgal, ele nos ensina que a impaciência e a falta de confiança nos tempos de Deus levam à perda de autoridade. Com os amalequitas, ele nos ensina que a obediência parcial e a racionalização do pecado, usar a religião para justificar o ganho pessoal, resultam em rejeição divina. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em Endor, ele nos ensina que o abandono de Deus e a busca por atalhos espirituais nas trevas levam à destruição total. Saul foi o rei que o povo pediu, alto, belo, guerreiro, mas não o rei que o povo precisava. Ele era um rei segundo o coração dos homens, não segundo o coração de Deus. Sua tragédia prepara o palco para Davi, um homem que também pecou, mas que sabia o caminho do arrependimento, algo que Saul nunca aprendeu verdadeiramente. Que a história de Saul nos faça examinar nossos próprios corações. Estamos construindo nossos reinos na obediência ou na conveniência? Fiquem na paz e na sabedoria do Senhor.